outdoors, forever free. Bom dia! Bom dia, povo de Deus! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Estou aqui para fazer mais um vídeo e hoje estar meditando na palavra que eu ia deixar para vocês nesse dia. Então me veio no coração o Salmos 37. Esse salmo é muito conhecido, ele é maravilhoso e toda a palavra de Deus é maravilhosa, né? Então estou muito feliz por estar aqui, poder participar juntamente com vocês da palavra de Deus. Então eu vou ler aqui o Salmo 37, que diz assim: Não te digneis por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Agora vou ler o versículo 4, que nos dá uma alegria, uma esperança, né? O versículo 4 é escrito: Deleite-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Aleluia. Nós sabemos, meus queridos ouvintes, que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Cada vez que a gente lê a palavra de Deus, ela fala conosco, né? Seja qual for o problema, ela fala com a gente e nos traz alívio, nos traz conforto. E aqui o salmista está expressando como a gente não deve tratar o ímpio, né? Ele está dizendo aqui: não se indigneis, não se indigneis com os malfeitores. Não devemos nos indignarmos com os malfeitores, porque eles são malfeitores. Eles não conhecem a lei de Deus, eles não conhecem a palavra de Deus, eles não têm o entendimento que nós temos. Então não é preciso, não é bom que a gente fique se martirizando e se indignando com eles. Porque se eles são malfeitores, é a Deus que eles vão prestar conta, né? Então o salmista está dizendo: não vos indigneis por causa dos malfeitores, né? E nem tenhas inveja dos que obram iniquidade. Não devemos nos indignar, não ficar indignados, porque se nós formos olhar aí fora, meus queridos ouvintes, se formos olhar aí fora, e se a gente fosse indignar com as coisas que acontecem aí, a gente não ia ter sossego. Não ia ter sossego na vida, na alma. Porque muitas coisas que acontecem por aí, e muitas coisas nos trazem muita tristeza, né? Quando a gente, de repente, chega uma notícia ruim, e a gente sabe o que aconteceu por aí, porque alguém fez coisas mais, né? Alguém que não tem entendimento. Então, o salmista está nos aconselhando a não ficar indignado com os malfeitores, né? E também não ter inveja daqueles que obram a iniquidade, né? Por quê? Porque eles têm pessoas que, se a gente olhar bastante, prestar bem atenção, o mundo vai de mal a pior. O Senhor Jesus falou, quando estava ensinando os discípulos, o mundo é de mal a pior, e cada vez de mal a pior vai. E muitas pessoas aí fora
dizem, por que fulano tem isso, Bertano tem aquilo? Eu trabalho tanto e não tenho. Mas tem que ver uma coisa, meus queridos, que muitas vezes as pessoas, que não digo todas as pessoas, tem muita gente boa, se for contar, a maioria é boa, é gente boa, né? Que crê em Deus, que quer viver uma vida honesta, mas tem muitas pessoas que de repente enriquece, né? De repente está com um carrão, um casarão, e as pessoas que estão olhando isso, fica lá imaginando por que ele tem e eu trabalho tanto não tem. Então por isso que diz, não tem as invejas daqueles que obram a iniquidade, porque muita gente consegue muitas coisas através de trapacear a outra, passar por cima do outro, fazer um negócio e enganar o outro, entendeu? Mas a gente quem tem Deus no coração e queremos prosperar, mas com nossos próprios, abaixo de Deus, né? Com nossos próprios esforços, às vezes não consegue tanta coisa. Mas quem consegue coisa muito rápida, aí a gente fica a pensar, como conseguiu? Mas o salmista está dizendo, para a gente não pensar desse jeito. Quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, não conseguiu. Seja o que for, nós não devemos, ele falou que não tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade. Então, meus queridos amados, a palavra de Deus é muito sábia, é como espada de dois gumes, né? Então, a palavra de Deus diz para orar, não se indignar. Aqui o salmista está falando, mas a palavra de Deus disse quando ele estava ensinando, Jesus disse quando estava ensinando os discípulos. Então ele está em conversa com os discípulos, não posso me explanar muito, porque o vídeo não aguenta. Estava falando para os discípulos que ganha o homem amar só o amigo. Jesus falou assim, não ama só o seu amigo, tem que amar também o inimigo. E orar por aqueles que vos perseguem. Os discípulos ficou meio assim, né? Mas Jesus falou assim, sim, porque o ímpio, ele ama também o seu amigo. O ímpio tem amigo, as pessoas que não conhecem Deus, que ainda não conhecem, mas que vêm a conhecer, né? Também tem amigos, quer bem os amigos, ama os amigos. Isso os ímpios faz. Mas Jesus quer dizer que nós somos diferentes. Nós temos que amar também os nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. É por isso que o salmista está dizendo aqui, não se indigneis por causa dos maus feitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcham como a verdura. Nós vemos muitas coisas acontecendo aí, né? As pessoas, a idade das pessoas antigamente vivia, né, 100 anos, e aqueles que se cuidam também estão vivendo bastante, mas hoje em dia tem muitas pessoas indo embora muito cedo. Por quê? Entra para o caminho errado. Mas nós não queremos isso, nós queremos que as pessoas entrem para o caminho certo e sejam salvos como nós somos salvos em Cristo Jesus. E as pessoas aí que é criada sem o conhecimento da palavra de Deus, a pessoa entra para o caminho errado e começa a fazer o que o salmista falou aqui, praticar coisas erradas, como os malfeitores. Os malfeitores, eles não conhecem a Deus, eles não têm Deus no coração, porque se tivesse Deus no coração, eles não praticavam esse tipo de coisas. Então nós deveremos ter raiva dele? Não. Deveremos orar por eles.
para que eles venham se arrepender enquanto é tempo. Nem Jesus falou, achegai-se a Deus enquanto é dia, antes que a noite chegue. E essas pessoas estão aí fazendo esse tipo de coisas, elas também têm o direito de se arrepender e aceitar Jesus para que um dia possa morar na eternidade com Jesus. Por isso nós temos que interceder por eles. Quando eu vejo uma pessoa, talvez às vezes tão jovem, no caminho torto, aquilo me dói a alma, me dói o coração. E eu gosto de orar pelas pessoas. Aí sempre quando eu vejo alguém assim, eu oro a Deus e entrego ao Senhor, tem misericórdia daquele jovem. Fala o coração dele, que ele possa ouvir a palavra de Deus, que ele possa passar em frente a uma igreja, em frente a uma pregação qualquer e ouvir a palavra e que a palavra cair no coração dele. Eu fico pedindo a Deus, sabe? Então não é só para os nossos irmãos, eu sei que vocês sabem disso, né? Não é só para os irmãos que devemos orar, mas devemos orar por todos. A palavra de Deus diz orar um pelos outros. Então eu quero deixar essa palavra com vocês nesse dia. Aqui o Salmo, aqui o capítulo 37, o versículo 4, dá uma esperança boa para a gente, né? Deleite-te no Senhor, né? E Ele satisfará o desejo do seu coração. E o desejo do nosso coração é o quê? Mais e mais, melhor servir a Deus, né? Chegar mais perto do que puder de Deus, amar Ele, a gente já ama, adorá-lo, a gente adora, e aprender mais da sua palavra. Isso é a parte espiritual. E a parte material, ser felizes, né? Nossos filhos com saúde, felizes, nossos parentes, as pessoas que são nossos amigos, os irmãos da igreja, todo o povo. Aí sim, esse é o nosso desejo do nosso coração e Deus conhece. Então vamos chegar-se ao Senhor, vamos nos deleitar no Senhor, para que Ele possa olhar para nós e nos abençoar com essa bênção que Ele prometeu, né? Deleite também no Senhor. Eu me perdi um pouco aqui. Deleite também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Que Deus abençoe vocês. Fica com Deus. E peço a vocês que se inscrevam no meu canal e compartilhem para que eu possa continuar a falar do Senhor. E é um prazer falar com vocês, saber que do outro lado alguém vai me ver e vai ver que tem uma senhora aqui que se preocupa com as almas, se preocupa com este mundo do jeito que está. Mas uma coisa é certa, não vai demorar muito, Jesus vai voltar e vai nos levar para morar com Ele. Fica com Deus, boa noite não, bom dia, bom dia, que Deus vos abençoe e tenha um bom fim de semana. Fica com Deus, até o próximo vídeo.